Quer aprender a tocar hinos no menor tempo possível? Então, vem aqui comigo para darmos continuidade à aula 2 da nossa série Organistas Online. O objetivo desta série é dar o passo a passo do zero para você conseguir executar a sua primeira melodia e um hino no final da série também. Na aula 1, nós abordamos a parte de introdução ao órgão, postura, dedilhado, articulações, ou seja, a parte prática do instrumento. Para conseguirmos tocar o hino no final desta série, é necessário solidificarmos a nossa base. Para isso, nesta aula 2, nós trouxemos o estudo 10 do volume 1. Ele é perfeito para dar a base de notas musicais, figuração, dedilhado, que será necessário para tocarmos a nossa primeira melodia e também um hino no final da série. No final desta aula terá um super presente, mas é só para quem assistir até o final. Então fiquem aqui comigo e aproveitem que a aula está incrível e o presente também. Vamos agora para a aula. Vamos entender agora quais serão os temas abordados nesta aula 2. Pentagrama e claves, notas e figuras musicais, explicação do estudo 10 do volume 1, execução do estudo 10 do volume 1 e o presente misterioso. Vamos iniciar falando do pentagrama. O pentagrama, se a gente dividir, penta vem do grego que significa 5 e grama também vem do grego que significa linhas. Logo, o pentagrama significa 5 linhas. O pentagrama é o conjunto de 5 linhas e 4 espaços. Assim como na nossa vida cotidiana nós temos um caderno com várias linhas para poder escrever, na música nós também temos, é chamado de pentagrama. É nele que ocorre toda a escrita musical para a nossa leitura da partitura. Então, nós temos 5 linhas e 4 espaços contados sempre de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha, e os espaços são entre eles, primeiro, segundo, terceiro e 4 espaços. É aqui dentro que vai toda a notação musical, as notas, claves, fórmulas de compasso, barras e assim por diante. É importante entendermos também sobre as claves. As claves são sinais que determinam o nome da nota escrita em sua linha de referência. Então, por exemplo, nós temos aqui a clave de Sol, que é bem famosa. Nós utilizaremos ela para a mão direita, porque ela é utilizada para sons médios e principalmente agudos. A clave de Sol é escrita na segunda linha, ela começa aqui na segunda linha. Isso significa que a segunda linha receberá o nome de Sol por causa da sua referência, e é a partir dela que a gente consegue nomear todas as outras notinhas, assim como vocês estão visualizando aqui. As notas das linhas na clave de Sol são Mi, Sol, Si, Ré e Fá, sempre de baixo para cima. E as dos espaços são Fá, Lá, Dó e Mi. Também precisamos entender sobre a clave de Fá, pois é nela que nós utilizaremos a mão esquerda. Sim, no órgão nós temos 2 claves, a clave de Sol para a mão direita e a clave de Fá para a mão esquerda. E mais para frente também aprenderemos que a clave de Fá também é utilizada para a pedaleira. A clave de Fá é utilizada na mão esquerda porque nós utilizamos para sons médios e principalmente graves. Nela, nós temos a clave de Fá na 4ª linha, no nosso inário. Então, na 4ª linha, nós sabemos que a nota Fá, a sua referência é clave de Fá, 4ª linha. Então, na 4ª linha tem que ser a nota Fá. Sendo assim, nós conseguimos nomear todas as outras. Então, as notas das linhas na clave de Fá são Sol, Si, Ré, Fá e Lá. E a dos espaços, Lá, Dó, Mi e Sol. E agora, falando sobre as notas musicais. As notas musicais são sinais que vão representar o som. Então, nós temos 7 notas musicais e o seu nome vai depender do país que utiliza. Por exemplo, aqui na América Latina, Brasil, nós utilizamos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, 7 notinhas musicais. Então, nós podemos perceber aqui, elas podem ser ascendente, do grave para o agudo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ou descendente, do mais agudo para o mais grave, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E também a cada 7 dessas notinhas, cada grupo de 7, nós temos a repetição tudo novamente, que nós chamamos de oitava. O que vai variar entre elas é a altura, que nós entenderemos melhor agora no teclado.
Pessoal, vamos entender um pouquinho melhor agora no instrumento como que funcionam. Como vocês podem perceber, nós temos vários dós aqui, porque nós já comentamos que a cada grupo de 7 notas musicais nós temos a repetição, que se chama de oitava. Então, nós iremos começar aqui no dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, repete tudo novamente, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Nós iremos ver o que diferencia essas notinhas das outras. Antes, vamos entender melhor a localização. Então, o dó central, que é esse que nós iremos utilizar nas duas mãos, nós localizamos com duas teclas pretas, à esquerda é o dó. Então, este é o dó central, tanto na mão esquerda quanto a direita que utilizaremos. Mão direita, coloque o dedo 1 e será as notinhas dó, ré, mi, fá, sol. Certo? Dedo 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, a mão esquerda, ó, na mesma direção deste dó central, coloca o dedo 1. Dó, si, lá, sol, fá, certo? Dedo 1, 2, 3, 4 e 5. Essa é a posição que nós utilizaremos para o exercício, ou melhor, estudo 10. E agora vamos entender, ó, sobre a parte das oitavas. Olha o que vai acontecer, pessoal, ó. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O que vocês conseguem perceber? As notinhas estão ficando mais finas, que a gente chama de agudo. Então, o que está mudando é a altura. A mesma coisa acontece aqui no teclado inferior. Então, quanto mais para a direita eu vou, mais as notinhas ficam agudas. Quanto mais para a esquerda eu vou, mais elas ficam graves. Este é o funcionamento das oitavas no instrumento. No final desta série, você verá que estudando com os materiais certos, aulas corretas e sequência correta, é muito mais fácil e rápido se tornar organista. E eu posso garantir para vocês que só no Music Studio vocês vão encontrar isso. Em outros concorrentes, o conteúdo é incompleto e estou sendo sincera. Se você está gostando desta aula e já quer a continuação da série, ou seja, a aula 3, deixe aqui nos comentários. Quero a continuação. E também deixem muito like, porque a meta é 300 likes. Então, nós obtendo esses 300 likes, aí sim nós iremos liberar a aula 3. Então, compartilhem muito com os amigos. E agora vamos visualizar estas notas musicais na pauta para entendermos quais serão utilizadas no estudo 10. Na clave de sol, nós utilizaremos as 5 primeiras notinhas, dó, ré, mi, fá e sol, que estão nesta posição aqui. Lembre-se, ó, o sol é a minha linha de referência, no caso aqui a clave de sol, então sol segunda linha é a minha notinha de referência. E aqui a clave de fá, que é na mão esquerda. Clave de fá escrita na quarta linha, então na quarta linha, notinha fá. E assim a gente vai utilizar as 5 primeiras. Fá, sol, lá, si e dó. É importante você entender elas para a gente conseguir tocar. Se você quer mais conteúdos gratuitos, siga-nos nas redes sociais, Instagram, Telegram, Kawaii, TikTok. Os links estão aqui na descrição do vídeo. De verde em cima, mão direita, notinha laranja embaixo, mão esquerda, teclado de baixo. Outros pontos, claves, já falamos, clave de sol, mão direita, clave de fá, mão esquerda. Notas musicais, esse é o ponto importante, é necessário as notinhas musicais. De início, você pode anotar, não tem problema, porém é só uma referência para você ter um guia ali na hora. Não é legal que você fique escrevendo um por um em toda a partitura. Aqui nós iremos identificar juntos porque estamos aprendendo. Então vamos escrever juntos quais são o nome das notinhas. Nós colocamos as primeiras: dó, mi, ré, fá, sol, que se refere à clave de sol. Vamos continuar então? Pega o seu lápis, vamos lá. O, mi, dó, mi, ré. E agora, clave de fá. Si e dó. Encerramos o primeiro sistema. Agora vamos para o de baixo. O de baixo, mão esquerda. Dó, lá, si, sol e fá. Vamos continuar agora então, ó. Vocês conseguem perceber uma linha? Consegue ver, ó? Então, é o fá. Fá, lá, cima, ó. Dó. Toda vez que tiver um tracinho aqui, que a gente chama de linha suplementar, é o dó. Lá, si, do lado, ó, a escadinha. Subiu, si, agora a mão direita, ré, e finalizamos com o dó, certo?
O importante, pessoal, é saber ler partitura. Evite tocar decorado. Cuidado, porque quando você sabe ler a partitura e toca decorado, é ok, mas o contrário não faz sentido, já que a partitura está aqui para nos auxiliar. Então, isso é um forte indício que a sua base está ruim, caso você bata o olho, olhe e não consiga tocar. Por quê? Isso musicalmente falando, toda hora você vai ter que ficar escrevendo o nome das notinhas, você não vai lembrar das suas anotações, a cada lição nova ou mais difícil que você pegar, você vai ficar preso às anotações, e isso musicalmente falando é muito ruim, péssimo. Isso significa que a sua base está bem ruim. Então, musicalmente falando, não é legal você fazer dessa maneira. É necessário ser fluente nas notas, assim como a gente fala. Outro ponto teórico a ser analisado aqui são as figuras. Qual é semibreve, qual que é mínima, qual que é semínima. Por que é importante você saber identificar? Por causa das figurações, os valores. Aqui nós iremos executar 4 tempos para a semibreve, 2 para a mínima e 1 para a semínima, mas você precisa saber quais são elas. Então vamos lá. Começando aqui, ó, pela semibreve, nós fizemos uma legenda, é legal que você faça o seu também para identificar. Semibreve vamos fazer de vermelho, então é aquela que só tem a cabeça. Agora vamos procurar pela mínima. A mínima faremos de laranja. A mínima é aquela que tem uma cabeça e uma haste, e ela não tem preenchida, como por exemplo essa. Então, mínima, vamos procurar mais. Sistema, outra mínima. Iremos executar 2 tempos nela. Então, 1, 2. E agora a semínima. Semínima de um tempo vamos fazer de verde. Vamos lá. Semínima é aquela que tem a cabeça, a haste e ela é pintadinha, certo? Então, ó, toda preenchida. Vai ser um tempo para cada uma. Várias semínimas esse estudo. Você não pode ficar demorando nelas. É uma pulsação, um tempo e já vai para o próximo. Então, semibreve 4, mínima 2 e semínima 1. Outros pontos importantes também é fazer a contagem mentalmente, não ficar cantarolando na hora que você está executando. Pegue a referência de bons músicos, porque assim você consegue ver uma base, um modelo de como tocar e qual é o mais apropriado para você estudar e executar. Por isso que aqui no Music Studio nós já temos os vídeos prontos em nossa plataforma para as nossas alunas darem um play e conseguirem ter uma referência, ter uma base para elas conseguirem tocarem e saberem o que é certo ou não. E também um outro assunto importante para tocarmos é entender as figuras musicais. As figuras musicais são símbolos que representam a duração do som ou do silêncio. Então, quantos tempos nós iremos segurar, sustentar uma nota, uma figura? Aqui nós temos as notinhas, são 7, semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia, fusa e semifusa. E os seus desenhos. Também temos as suas respectivas pausas, que são as figuras do silêncio, então as do som e as do silêncio. E os seus números. A semibreve é a figura de maior duração e ela é número 1. Pessoal, não confunda esse número com um valor. O número é como se fosse uma identificação dela, um RG. O valor é quantos tempos a gente vai, a duração, a gente vai determinar tocar dentro daquela figurinha. Depois nós temos a mínima. A mínima é a metade da semibreve, então é como se a gente descesse, cortasse os valores. Então a semibreve é de maior duração, a mínima é a metade da semibreve, ela é representada por essa figura aqui e ela é o número 2. A semínima é a metade da mínima. Tem este desenho, ela já tem a cabeça preenchida, a sua pausa e ela é número 4. Para o nosso estudo, precisamos entender essas 3 primeiras. E no nosso inário vai até a semicolcheia. Então é importante que você entenda essa relação de proporcionalidade entre as figuras musicais. Semibreve de maior duração, cortou, mínima é a metade, cortou, semínima é a metade da mínima e assim por diante. É como se fosse uma pizza, você tem uma pizza inteira, semibreve, cortou 2 pedaços, 2 mínimas, cortou mais um pedaço, 4 pedaços, 4 semínimas e assim por diante. Vamos para a explicação do estudo 10, entender melhor aqui na prática. Nós já conhecemos as notinhas e agora no teclado nós temos que saber que no dedilhado nós iremos ter 1 na mão direita no dó de cima e o dedo 1 na mão esquerda no dó de baixo. Toda vez que a gente quiser achar o dó, vamos recapitular. 2 teclas à esquerda é o dó. Este dó é chamado de dó central, que é o que a gente vai ficar. A mão direita será as 5 primeiras notas.
dó, ré, mi, fá, sol. Dedo um, 2, 3, 4 e 5. E a mão esquerda no teclado de baixo será as 5 primeiras notas também. Dó, si, lá, sol e fá, certo? Então, mão direita dó, ré, mi, fá, sol, mão esquerda dó, si, lá, sol e fá. Basta você entender, ficar nessa posição que está tudo correto. Vamos iniciar lá. Do começo, só seguir a notinha e ir tocando. Começa com a mão direita. Dó, mi, ré, fá, sol. Segura dois, sol, mi, dó, mi, ré. Agora esquerda, si, e segura quatro. Um, dois, três, quatro. Não é legal que você dê paradinhas durante o estudo, então você já vai direto no si da mão esquerda, não pode pensar naquela paradinha. Depois você já vem para baixo também, ó. Começa com a mão esquerda, no segundo sistema já desce. Dó, lá, si, sol, lá, dois tempos, dois, executa de novo, dó, lá, si, de cima, ré, um, dois, três, quatro. Encerramos. Tranquilo de fazer, pessoal, o dedilhado está aqui também para auxiliar. Conte os tempos, não esqueça e faça devagar. É importante que você primeiro fale o nome das notas, depois faça uma mão, depois a outra, depois coloque tudo junto e mantenha sempre o mesmo ritmo. Nós iremos conversar melhor nas próximas aulas sobre isso também. E agora, antes de fazermos a execução do estudo 10, é importante relembrá-los que não é necessário passar todos os estudos do volume 1 até o 10, porque ele é a base de todos que a gente precisa, do 1 até o 9, é um misto de todas as notinhas e também é a base que a gente vai conseguir para tocar o hino no final dessa série. Então pode ficar despreocupado que você conseguindo tocar ele, você vai conseguir os demais também e a melodia e, consequentemente, o hino que nós teremos no final da série. E agora vamos para a execução então. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Agora que você já sabe os conceitos básicos de teoria musical, já aprendeu a tocar o estudo 10 e, consequentemente, todos os outros estudos para trás do 1 ao 9, chegou a hora do super presente. Mas antes, gostaria de dizer para vocês que tem muita gente com receio de estudar online. Porém, nós temos uma metodologia bem sólida aqui no Music Studio. É muito melhor do que você pensa, porque nós temos horários flexíveis, grupo de correções, grupo de dúvidas também, vários professores, ou seja, uma equipe completa para te ajudar. Então, nós temos uma plataforma completa com tudo que você precisa para ir do zero à oficialização, MSA, volumes, hinos. E também, para você que é professor que está assistindo essa aula hoje, nós fornecemos o melhor material para você trabalhar nas suas aulas. É muito fácil e prático. Às vezes você está travada na música, não evolui ou até mesmo comprou o curso online e não deu certo. Há uma série de fatores que atrapalham no seu aprendizado musical e você precisa de algo mais personalizado, uma metodologia que funcione, uma melhor didática, algo mais completo. E só aqui no Music Studio você vai encontrar. Ou até mesmo você está se preparando para testes. Aqui no Music Studio nós temos uma equipe especialistas em testes, nós temos dezenas de depoimentos. Então, chame nós no link do WhatsApp que está aqui na descrição que nós iremos te dar o passo a passo para ser aprovado. Aqui na descrição nós deixamos um super PDF do Estudo 10 como material de apoio com anotações, dicas e análise que farão você conseguir tocar melhor e com mais facilidade essa lição.
Deixem aqui nos comentários se vocês querem aula 3, comentem quero aula 3 ou se vocês gostaram da aula também. Na próxima aula nós iremos aprender uma melodia, uma musiquinha nova que será como base para nós aprendermos o hino, que é o nosso objetivo final desta série. Não se esqueça de deixar o like e compartilhe com aquele seu amigo ou amiga que tem desejo de aprender o órgão ou até mesmo que já é organista. Fiquem ligados por aqui, vamos juntos até o final desta série e até a próxima aula.